Agora, na Mega 94. Bom dia, Mega Notícias. Mega Notícias. A gente sabe que até a pandemia do coronavírus, a cloroquina era conhecida como um medicamento usado no tratamento de doenças como malária e lúpus. Com o avanço da Covid-19 e sem uma terapia comprovada cientificamente para combatê-la, médicos ao redor do mundo passaram a testar diversas drogas e associação entre elas, especialmente para os casos mais graves, e a cloroquina é uma delas. Vários estudos estão sendo realizados no mundo para investigar a eficácia da cloroquina e hidroxicloroquina contra a Covid-19. Por enquanto, 3 foram finalizados, 2 chineses e 1 francês, mas os resultados são controversos. E o que era mais um medicamento sendo receitado na luta contra a Covid-19 acabou ganhando destaque após ser citado pelos presidentes Jair Bolsonaro, aqui do nosso Brasil, e Donald Trump, dos Estados Unidos, como possível solução para a pandemia. Entidades médicas e de saúde tratam o tema com cautela. O Ministério da Saúde divulgou na semana passada um protocolo para a aplicação da cloroquina e hidroxicloroquina em pacientes em todos os casos, inclusive com sintomas leves, para tratar do novo coronavírus. Protocolo que sugere a combinação dos 2 medicamentos com azitromicina é uma orientação para a rede pública de saúde. Inclusive, a gente está acompanhando essa situação também, porque o uso do medicamento é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro e foi o principal ponto de divergência entre ele e os últimos 2 ministros da Saúde, Luiz Henrique Mandetta e Nelson Teich. Em menos de um mês, os 2 deixaram o governo. O protocolo foi publicado no momento em que o ministério é comandado interinamente pelo general Eduardo Pazuello. E sobre esse assunto, o uso de cloroquina no tratamento do coronavírus vai ser o assunto aqui no nosso debate de hoje, aqui no estúdio da Mega, no programa Bom Dia Mega Notícias. E para isso, nós convidamos o presidente do Sindicato dos Médicos do Estado do Mato Grosso do Sul, médico clínico Dr. Marcelo Santana Silveira, e também o deputado federal, médico clínico cardiologista e intensivista, Dr. Luiz Ovando. Daqui a pouquinho vão estar aqui nos estúdios da Mega para a gente conversar com eles sobre as opiniões aí. 6h49. Enquanto isso, também estamos acompanhando todas as informações por aqui. Enquanto você já pode interagir com a gente também. Caso de dúvidas, pode encaminhar 67991439494. Pode deixar seu comentário também pelas redes sociais. Lembrando que daqui a pouco também acontece, portanto, esse nosso debate. E você pode compartilhar nas suas redes sociais e convidar também seus amigos e familiares para acompanhar esse assunto do momento. Bom dia, Mega Notícias. Agora são 7h mais 13. Já nos estúdios aqui do Bom Dia Mega Notícias, os 2 doutores, onde estarão participando de um debate sobre o uso do medicamento hidroxicloroquina e cloroquina em pacientes de Covid-19. Estamos recebendo o deputado federal e médico, Dr. Luiz Ovando, e o também médico e presidente do CIMED, Dr. Marcelo Santana. O objetivo, debater as 2 opiniões, para que possamos entender e compartilhar com os nossos ouvintes e telespectadores pelo Facebook e pelo YouTube as opiniões e conhecimento de ambos, Jéssica. Com certeza. Bom, a gente começa com as perguntas, né? E a gente também, inclusive, pede para que sejamos breves nos comentários devido ao tempo do nosso programa. Mas bom dia, primeiramente, e a gente agradece a disponibilidade por terem vindo ao nosso estúdio aqui da Mega 94. Dr. Luiz Ovando, Dr. Marcelo Santana, sejam bem-vindos à Mega 94. Bom dia. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Reinaldo. Bom dia aos seus ouvintes todos. Bom dia, Dr. Marcelo. Bom dia, Jéssica. Bom dia, Reinaldo. É um prazer estar aqui com vocês, inclusive na companhia de uma pessoa tão importante na minha formação médica, que foi o Dr. Luiz Ovando, foi meu preceptor de residência. Eu agradeço muito, é uma honra. Obrigado, Marcelo, pela oportunidade de lembrar sobre isso. Já tinha até me esquecido, viu? O tempo passa, né, doutor Luiz Ovando? Bom, são 7h15. As perguntas, Jéssica. Vamos às perguntas, então. A gente pode iniciar com o doutor Luiz Ovando. E após encerrar a sua resposta, por gentileza,
Doutor Marcelo, fica à vontade também para dar o seu posicionamento sobre o questionamento, tá? Lembrando mais uma vez, sejamos breves nos nossos comentários. Bom, vamos lá, a primeira pergunta. Por que usar a cloroquina e por que não usar a cloroquina? Doutor Luiz Ovando, à vontade. Jéssica, na verdade nós estamos diante de uma situação que é uma virose, né? Novo coronavírus, Covid-19, enfim. Na verdade nós não temos terapêutica específica para vírus. Existe aí uma infinidade significativa de medicamentos sendo pesquisados, né? Existe mais ou menos em torno de 300 drogas sendo pesquisadas para se chegar, porque os laboratórios querem ganhar dinheiro, né? Você vê a quantidade de infectados que você falou aqui no mundo, e isso significa um potencial econômico significativo. E o que nós sabemos de longa data é que determinadas drogas, principalmente, né, os derivados da 4-quinolina, né, que são a quinina, a cloroquina, a hidroxicloroquina, têm ação, inclusive, no vírus, porque dificulta a entrada do vírus dentro da célula que ele precisa para se reproduzir. Caso contrário, ele não se reproduz, né? E é uma droga que está disponível no mercado já há muito tempo. Foi pesquisada em 1934, depois usada em 1943 e depois colocada à disposição no mercado americano pelo FDA em 1955. Então, são drogas que são usadas há muito tempo. Então, a única coisa que nós temos são essas duas drogas, cloroquina e hidroxicloroquina, mas basicamente a hidroxicloroquina que se usa hoje. Por isso é que nós defendemos o fato de que é a única coisa que tem e por isso nós devemos e podemos usá-la. Agora uma pergunta ao doutor Marcelo, Jéssica. Doutor Marcelo, por gentileza. Por que usar sobre essa situação? A resposta dada pelo doutor Luiz Ovando em relação a essa pergunta, por que usar a cloroquina e por que não usar a cloroquina? Então, a questão da cloroquina, nós temos que entender que a hidroxicloroquina é uma droga muito bem hoje estabelecida para o tratamento de doenças principalmente reumatológicas. Lúpus, o lúpus eritematoso sistêmico, pacientes com artrite reumatoide, dentre outras doenças reumatológicas. Já a cloroquina é uma medicação que, como o Dr. Luiz Ovando disse, tem uma comprovância de eficiência já no tratamento da malária. No entanto, nós estamos numa situação de uma pandemia nova, né? Uma pandemia que foi apresentada ao mundo no final de dezembro agora de 2019 e nós estamos com essa pandemia até hoje. E todos os estudos clínicos, né, os ensaios clínicos para a liberação de droga, eles devem ser feitos com tempo e com estudos bem embasados. Então, na realidade, não que sejamos contra o uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Nós só acreditamos que temos que nos embasar, como a maior parte das medicações que a gente usa, que dependem de uma aprovação rigorosa para ser liberada para o consumo dos pacientes, e a gente acredita que essas duas drogas têm que passar por esse controle rigoroso, e isso não consegue acontecer em 5 meses. Mas como bem disse o Dr. Luiz Ovando, nós estamos numa situação de exceção com um vírus novo, um vírus catastrófico que está provocando mortes expressivas dentro do mundo. Então a gente tem que também estar de olho na evolução científica dessa droga. Hoje, no meu ponto de vista, ainda uma questão de muita parcimônia para a gente poder colocar clinicamente com segurança, inclusive porque a gente sabe que existem efeitos colaterais com relação ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina. Eu gostaria de fazer uma pergunta ao doutor Luiz Ovando. Doutor, qual é a diferença entre hidroxicloroquina e a cloroquina? É simples, é um radical hidroxila, OH. Uma composição seria? É uma composição, por isso é chamada de hidroxi, que é do hidrogênio mais o oxigênio, né? E aí ele diminui significativamente seus efeitos colaterais e passa a ser mais eficaz. Essas drogas, elas são de liberação muito lenta no organismo. A vida média, ou seja, o que é vida média? É bom que a gente explique isso. Claro. Reinaldo, vida média é
o que você consegue detectar no organismo depois de um determinado tempo. Por exemplo, vida média da droga cloroquina, hidroxicloroquina, basicamente hidroxicloroquina, em torno de 33 a 50 dias. Isso quer dizer que se o indivíduo usar, depois de 33 dias, você ainda tem metade daquela droga, se você dosar daqui 33 dias, no organismo. Portanto, ela é uma droga de depósito e por isso tem que se ter cuidado, né? A grande questão é que hoje a cloroquina e a hidroxicloroquina, elas estão sendo politizadas. Esse é o grande drama. Por que está sendo politizado? Nós temos que falar isso aqui para a população entender o porquê dessa confusão toda. É uma droga que eu, como cardiologista, eu não tenho medo de usar. Sabe por quê? Nós usamos no passado a quinidina, e a quinidina é uma droga derivada da quinina. E a hidroxicloroquina é derivada da quinina. E isso aqui vem desde do século XVII, 1630, quando se usava para, inclusive, uma febre que não se sabia o motivo. E depois ficou sabendo que era, inclusive, a malária. E o pessoal que vai daí para frente, depois eu vou contar a história de como é que essa droga foi descoberta do ponto de vista de importância. Ela é usada para cardiologia. E o pessoal fala, não, vai dar problema de arritmia, vai matar. Conversa mole, eu quero dizer bem enfático aqui. O senhor, como cardiologista, toda droga antiarrítmica, é bom que todos vocês saibam que estão vendo aí, ó. Toda droga antiarrítmica, ela tem um chamado potencial pró-arrítmico. Ela pode causar arritmia. Então a hidroxicloroquina é uma droga segura, desde que bem indicada e na dose adequada. Ok, doutor Marcelo, o senhor concorda com a afirmação do doutor? A questão do uso da hidroxicloroquina com relação ao ponto cardiovascular, existem vários estágios de uso dessa droga, né? Tanto é que a gente viu nos últimos dias as discussões no uso dos casos leves, moderados e graves. Mas, com relação a essas drogas, a gente sabe que há necessidade de uma monitorização eletrocardiográfica, alguns mecanismos para trazer segurança para esse paciente durante a prescrição. Então a gente tem que debater sim, inclusive adiantando, aqui na semana passada houve um estudo que foi realizado em mais de 164 hospitais no mundo, em 6 continentes, e de uma revista de importância científica internacional, que hoje, que daqui a 3 anos vai completar 200 anos de experiência, e que ela apresentou alguns pontos para alertar a comunidade internacional com relação ao uso da droga. Então, num país onde a gente não tem acesso a esses tipos de exame, a gente tem que ter um pouco de cuidado, mas nada que impeça que uma boa explicação do prescritor possa fazer com que esses pacientes identifiquem alguns problemas e possam procurar, aqueles que não estejam em estado grave, o atendimento médico adequado. Mas eu volto a dizer que a gente tem que ter um critério muito grande para liberar uma droga que ainda tem 5 meses de estudo numa patologia nova e desconhecida, que certamente pode ocorrer um novo estudo daqui a 6 meses, a 8 meses, um estudo com um número de pacientes maior, que possa voltar a nossa discussão de uma forma totalmente diferente. Okay. Então, seria isso. Ok, doutor Marcelo, uma pergunta então agora, doutor Luiz Ovando. Existe um estudo aqui no Brasil de quantas pessoas já utilizaram o medicamento com sucesso? E ainda vou complementar a pergunta, por que a Anvisa não aprovou o uso da cloroquina no tratamento da Covid-19? Hoje existe um protocolo do Ministério da Saúde liberando, e esse protocolo que foi colocado à disposição da população tem precisamente 76 referências bibliográficas. Então, como eu disse inicialmente, Jéssica, é interessante, eu queria até mais um pouquinho de tempo que você me concedesse, sem muita objetividade, senão as pessoas não entendem muito bem a questão. Veja o seguinte, hoje existe essa situação que eu comentei no início sobre o reposicionamento terapêutico. O que é isso? Nós sabemos que existem muitas drogas
que são usadas para várias outras situações, mas elas foram sintetizadas com um determinado objetivo. A cloroquina, ela é uma droga que é usada para malária de muito tempo, né? Os incas já sabiam disso. Então, com o passar do tempo, isso é tão antigo que em 1894, portanto há 126 anos, né, um indivíduo por nome Paynes, ele usou a cloroquina, no caso, na época, era quinina, né? Porque a cloroquina não tinha sido sintetizada ainda, ele usou para lúpus eritematoso dérmico, ou seja, posteriormente a história mostra que foi usado para lúpus eritematoso sistêmico e disse que era seguro e a gente tem visto. Por quê? Porque ela é uma droga imunomoduladora. Ela faz com que o sistema imunológico seja disponibilizado de uma forma equilibrada. E por isso nós usamos. Então, o que aconteceu? Recentemente, tem um trabalho que vai ser publicado, o doutor Marcelo citou o trabalho que foi publicado do Lancet, que são 671 hospitais nos 6 continentes, mais de 69 mil pessoas. Mas o que acontece nesse trabalho, doutor Marcelo? Esse trabalho, o pessoal mistura alhos com bugalhos. Eles pegam os pacientes iniciais e pegam os pacientes que estão dentro da UTI. Isso está provado que a droga não funciona mais, porque você já desencadeou uma cascata inflamatória que não tem mais retrocesso. É o choque séptico que acontece. Então, quando você está com um paciente choque séptico, isso há muito tempo qualquer causa, inclusive trauma. Por exemplo, se o indivíduo faz choque séptico, que no caso aí é bactéria que já entra, quer dizer, é uma situação grave, você não retrocede mais o processo. Então, eles misturaram as duas coisas e a conclusão do trabalho é o seguinte: não faz diferença. Eles não disseram que piora, não faz diferença. Você está falando, não, o que prejudica é que aumenta a taquicardia ventricular, a fibrilação ventricular. Por que aumenta? Porque a gente sabe que há destruição celular da musculatura cardíaca, há processo inflamatório, há liberação de citocinas, que é uma quantidade gigantesca de elementos que levam ao processo inflamatório, leva à hipóxia e o coração passa a sofrer e faz arritmia. Os indivíduos que estão internados na UTI, eles morrem exatamente por causa dessas arritmias e não obrigatoriamente por causa do vírus. Então, o que acontece é que quis jogar nas costas da cloroquina, da hidroxicloroquina, uma situação que nós sabemos que não é. Então, essa conclusão é precipitada. É isso que nós precisamos esclarecer. E eu disse inicialmente que a droga ou seja, a importância da droga, o indivíduo tomava, isso foi o professor Wenkenbach, que é da cardiologia, sabe? O professor Wenkenbach mostrou que, e apresentou no 74º Congresso da AMA, American Medical Association, já em 1923, dizendo, olha, eu descobri como é que trata a fibrilação atrial, que é uma arritmia. Como é que trata? Esse paciente meu que vai para uma colônia holandesa, quando ele começa a tomar a quinina, desaparece a palpitação. Falei, mas como é que é isso? Não, é que eu começo a tomar isso aqui, aquela palpitação que eu tenho desaparece. Aí ele viu que a quinina tinha um efeito antiarrítmico, né, naquela arritmia e resolveu o problema. Então vejam que essa história, não, porque nós precisamos fazer eletro, eu concordo aqui que você tem que ser cuidadoso, né? A maioria dos cardiologistas hoje tem dificuldade com eletro, não adianta você estar fazendo eletro, né? Eletro tem que ser exatamente um elemento fundamental no início da droga para você ter uma base, daí para frente, não é que você não deva fazer o eletro, mas você tem que ter segurança, pôr a mão no peito do paciente, auscultar o paciente, fazer uma história clínica, o que infelizmente nessa pandemia não está se fazendo mais. O paciente é entubado, colocado, fica lá no CTI, ninguém chega perto porque tem medo de pegar a doença e não avalia adequadamente as alterações que acontecem desse paciente. Entendeu, Renato? Entendi. Jéssica, então essa é uma situação que nós temos que reconsiderar, é o comportamento médico também daqui para frente. Então por isso eu coloco em stand-by essa questão desse trabalho e um outro trabalho que saiu, inclusive, da New England, que é trabalho de apressadilho, de afogadilho, para poder mostrar que é coisa. Por quê? Porque tem interesse econômico atrás em pesquisa, porque se você coloca a cloroquina como um elemento fundamental do tratamento do vírus, acabaram-se essas outras pesquisas. Então, o pessoal não pode abrir. Então, tem todo esse interesse. Então, isso eu gostaria aqui de levantar. Não sou dono da verdade, quero deixar bem claro isso. Mas a experiência médica em termos de quinidina, hidroxicloroquina e tal, é antiga já e a gente não tem medo de usar. Bom. Ok, doutor Marcelo? Então, eu penso que na questão da profissão médica, a gente entende que a gente precisa se basear em elementos científicos ao longo da nossa formação.
que são esses elementos que vão promover a segurança no tratamento. Só que a gente tem que levar em conta que esses estudos, essas evidências científicas, elas não são fixas. Elas podem mudar no decorrer do tempo. Inclusive porque, certamente, muitos estudos com relação à infecção pelo coronavírus serão realizadas no mundo inteiro. Só no Brasil são mais de 100 experiências. Então, certamente, a gente com o tempo pode adquirir um uso mais seguro dessa droga. Com relação ao estudo Lancet, é um estudo que avalia o uso precoce dessa droga nas primeiras 48 horas e, como bem disse o Dr. Ovando, em várias situações. Mas por que isso acontece? Acontece porque a gente ainda não tem uma experiência muito grande com relação à fisiopatologia da doença. A gente descobriu algumas coisas no decorrer do tempo, que não é uma doença pulmonar, como todo mundo estava pensando. É uma doença que mexe com o endotélio, com os vasos sanguíneos do paciente. Então, isso vai acontecer gradativamente. E a partir desses estudos, nós com certeza daqui a 1 ou 2 anos vamos ter uma posição muito mais firme cientificamente para afirmar se esse uso é um uso proveitoso ou danoso. Mas no momento, eu, como médico, tenho uma posição ainda de bastante resiliência com relação a esse uso. Por exemplo, não acreditando que casos leves assintomáticos possam ter algum tipo de benefício clínico, visto o que a gente sempre tem que dosar no tratamento, que é o risco-benefício. Essa questão da monitorização do eletrocardiograma, é óbvio que a maior parte das pessoas não apresentarão características cardiológicas que a impediriam de usar essa droga, mas várias terão. E o problema é que a gente tem que pensar no conjunto, obviamente. Bom, nós estamos conversando aqui no Bom Dia Mega Notícias com os doutores, Dr. Marcelo Santana, presidente do CIMED, e também com o Dr. Luiz Ovando, profissional bastante abalizado, especialista em geriatria, lembrando sempre que os mais idosos são um dos principais grupos de risco para o coronavírus, também especialista em terapia intensiva, e é o Dr. Luiz Ovando que eu realizo a pergunta agora. Dr. Luiz Ovando, quais os principais problemas de usar cloroquina ou hidroxicloroquina sem orientações médicas, ou seja, automedicação? Reinaldo, na verdade, né, nós brasileiros, né, agora houve uma certa sistematização, né, de um tempo para cá, vamos colocar aí 15 anos, principalmente em relação aos antibióticos, né. De uma maneira geral, né, nós que eu digo a população brasileira de uma maneira geral, porque eu sou brasileiro. Claro, né? Lembrando sempre. E, no caso, o que acontecia? O indivíduo chegava na farmácia e dizia assim, escuta, o que você tem de novo aí? Né? Ah, chegou aqui um remédio e tal, que é bom para isso, bom para calo, bom para potência e tal, então vamos me dar esse negócio aí. Né? Então, de uma maneira geral, acontecia isso. Mas, felizmente, né, com o passar do tempo, houve essa sistematização. E hoje a gente tem um certo controle, porque existem remédios, né, principalmente, por exemplo, você quer ver uma coisa? A quinina. O pessoal tirou a quinina do mercado, principalmente nas farmácias de manipulação, porque a gente sabe que a quinina, ela tem um efeito na bomba de sódio e potássio, principalmente em relação ao potássio. Ela tem uma interferência nos canais iônicos. E isso faz com que você tire a cãibra do indivíduo. Você quer ver uma coisa? Você pega a pessoa de idade, 30, 40, 50% das pessoas de idade, elas se queixam de cãibra. Ai, me deu cãibra, dei cãibra e tal. Isso dificulta a vida. E a gente fazia uma dosagem pequena e pedia para tomar, sabendo que interfere no QT do eletrocardiograma, que tem risco, mas você avalia. Agora, o indivíduo chega e compra determinadas drogas, por exemplo, na farmácia, sem saber dos efeitos colaterais. Tem uma infinidade de drogas que a gente usa, inclusive antibióticos, que fazem alterações do QT, que é uma parte da onda do eletrocardiograma que reflete um funcionamento
microscópico lá da célula, né, que são os canais iônicos. A pessoa não sabe disso. E se ela tem uma tendência a uma arritmia, e todos nós temos arritmia, Claro. né? Todos nós, se você fizer um roteiro em 24 horas, 96% das pessoas vai ter arritmia, né? Terão arritmia. Então, isso pode desencadear uma arritmia mais grave. Então, a questão da automedicação, independente do remédio, existe aqueles que a gente já usa hoje, né? Que é a dipirona, que é o ácido acetil salicílico, mas mesmo assim, tomando, a gente tem que ter cuidado por isso. Então, a gente não recomenda o indivíduo chegar lá e falar, me dá aí uma caixa de hidroxicloroquina que eu vou tomar preventivamente. Embora o uso preventivo para malária é extremamente seguro e as pessoas põem na água para tomar. Não sei se você sabia disso lá na região do Pará, o indivíduo põe e toma. E não tem malária. Isso significa que a droga funciona. Agora, a gente não deve fazer isso. Outro dia, num vídeo, eu falei assim, olha, a droga é tão segura que deveria ser colocado na caixa d'água, na água para você tomar, né? O pessoal, isso aí é meio assustador para o pessoal. Mas eu estou falando isso porque é uma droga que ficou quieta durante muito tempo e o pessoal foi descobrir as virtudes da hidroxicloroquina hoje. Então, você sabia que a hidroxicloroquina diminui, inclusive, a chance de diabetes? Que a hidroxicloroquina diminui, inclusive, a chance do indivíduo fazer uma insuficiência renal crônica? Isso tem trabalhos provando em 15, 16 anos. Você sabia que a hidroxicloroquina melhora, inclusive, a perfusão, o fenômeno reperfusão, isquemia, reperfusão? Tem trabalhos mostrando isso, mas o pessoal não sabia. Então, o que fala? Não, porque a hidroxicloroquina... Politizaram a hidroxicloroquina. Eu concordo com o Dr. Marcelo que a gente tem que ter base científica, tem que ter estudo adequado, mas não de afogadilho do jeito que está sendo feito para provar que a droga não funciona. Pelo contrário, a droga funciona e bem, a literatura médica mostra isso. Eu falo agora com o Dr. Marcelo, o senhor concorda? Porque quais são os principais problemas de usar a cloroquina e a hidroxicloroquina sem as orientações médicas? A hidroxicloroquina e cloroquina, como qualquer medicação usada de forma sem prescrições, por muitas vezes potencialmente danosas. A gente vê que alguns, inclusive chefes de estados de fora aqui do país, usaram e declararam que usaram essa medicação de forma profilática. Mas a questão é que a gente não pode utilizar uma droga. Algumas a gente usa e comprovada cientificamente, como disse o Dr. Ovando, o ácido acetil salicílico, AS, mas drogas ainda que em largo uso numa situação como a gente está vivendo hoje, certamente a gente tem que dosar o risco-benefício para a população. Então eu não estou de acordo com o uso expansivo dessa medicação, e aí bato mais uma vez da necessidade do uso criterioso em alguns casos, porque, como disse o Dr. Ovando, esse estudo que foi realizado por essa revista é um estudo ainda limitado, é um estudo de revisão de literatura. Então a gente precisa ter estudos cientificamente mais conclusivos, mas esses virão daqui a algum tempo. Pode ocorrer sim que daqui a alguns meses nós estejamos aqui fazendo um debate de uma forma totalmente diferente, porque a ciência é isso. A gente tem medicação que a gente usou por muito tempo, como alguns anti-inflamatórios, inibidores de COX, né? Eu não vou citar nomes comerciais, que foram depois desconsiderados no uso. Por quê? Porque a ciência ela tem que ser contínua. A gente não pode bater o martelo e achar que isso vai ser imutável, porque muitas vezes a gente descobre outras coisas. A hidroxicloroquina foi usada também, a gente não citou até agora, com um antibiótico, com a azitromicina. Tanto a hidroxicloroquina como a cloroquina, associada a esse antibiótico chamado azitromicina macrolídeo. E agora também está sendo usado com um antirretroviral, o Remdesivir. Então, estudos estão sendo realizados para ver se a gente consegue, inclusive com associações. Só falando rapidamente, a hidroxicloroquina e cloroquina ela tem três principais sítios de ação.
ela impede a ligação do vírus no sítio, na hora que esse vírus vai penetrar na célula. Ela provoca alterações de uma organela intracelular que a gente chama de lisossomo, impedindo a liberação dessa carga viral dentro da célula, e ela também provoca, como o Dr. Luiz Ovando já citou aqui, a diminuição de fatores inflamatórios, as interleucinas. Então, realmente, existem algumas evidências positivas e a gente tem, então, que avaliar os riscos, benefícios, já com os efeitos colaterais que existem. Existem efeitos colaterais que são potencialmente danosos, e isso tem que ser levado em conta. Ok, agora 7h41, dando a palavra agora para o Dr. Luiz Ovando. A gente sabe que o uso da cloroquina é defendido pelo presidente Jair Bolsonaro, foi até o principal ponto de divergência entre ele e os dois últimos ministros da Saúde. A opinião do presidente sobre a cloroquina está baseada em alguma evidência científica? E ainda eu já também acrescento duas perguntas, tá? Para a gente comentar. O uso da cloroquina não está em debate somente por mera cisma do presidente da República? O compromisso do presidente Bolsonaro não deveria ser com a ciência e não com a crença? Veja, Jéssica, essa sua pergunta me remete lá no passado novamente, né? O professor Wenckembach, quando ele apresentou isso, ele apresentou mostrando, né, que a quinina tinha um efeito antiarrítmico e até então não se sabia como tratar a fibrilação atrial, que é o segundo ritmo mais frequente nas pessoas acima de 60 anos de idade. Hoje a gente tem outras drogas eficazes, conhece muito bem a fisiopatologia e tal. Então, o que aconteceu na época, né? Nós precisamos aceitar, porque as novas descobertas, elas sempre passaram pelo caso individual. Né? Aquela situação assim, da descrição de um caso. Foi publicado um caso. O professor, que era o Frederic Wenckembach, que é esse que eu citei, ele apresentou isso de uma forma muito humilde para a Associação Médica Americana, né? E disse, olha, está aqui uma saída. E o pessoal começou a estudar e se descobriu um antiarrítmico excepcional, que foi a quinidina, que foi usado durante muito tempo para essa fibrilação atrial e também outras arritmias. Mas aí, com o passar dos anos, percebeu-se que também era uma droga que induzia arritmias mais graves. Muito bem, você me perguntou, o presidente não deveria se basear na ciência? O que acontece é que o presidente não é um cientista. Chegaram a ele informações naturalmente fundamentadas de que essa droga é a que está disponível atualmente. E o questionamento do presidente é, mas por que não usa isso? Ele é prático. Se tem essa informação de que ela é uma droga, por que não se usa? Porque os trabalhos que dizem o contrário, eles não se fundamentam cientificamente. Eu disse aqui para o Reinaldo, se nós formos ver o que a hidroxicloroquina faz para o organismo, é coisa fantástica. São drogas usadas há mais de 120 anos. E a gente sabe que, como toda droga em excesso vira veneno. Não é só a cloroquina nem a hidroxicloroquina, não. São todas. Então o presidente diz assim, por que não usa então? Se não tem trabalho dizendo que ela é tóxica, ela só apareceu depois, aí você vai ver. Eu já falei sobre a questão da isquemia, reperfusão miocárdica, ela é segura. Eu já falei sobre a proteção dos pacientes com lúpus que usam hidroxicloroquina. Você tem uma nefrite lúpica muito menor do que aqueles que não usam. Nós vimos pacientes com doença renal crônica, inclusive em Taiwan foi levantado durante 14 anos isso mostrando. Nós vimos inclusive lá na Itália, inclusive na região onde teve bastante casos, inclusive a Associação Italiana de Reumatologia, mostrando que 65 mil pacientes que usavam a hidroxicloroquina para o problema reumatológico, apenas 20 tiveram o Covid positivo, ou seja, testaram positivo para o Covid-19 e ninguém morreu. 65 mil de idosos.
Agora, por que não usar? Esse é o posicionamento do presidente. Por que não usar? Aí vem o ministro anterior, não, porque é ciência. Não tem nada fundamentado na ciência dizendo que é o contrário. Vem o outro, não tem coragem porque não conhecia a droga. Entende? Então o presidente está certo, até que venha um trabalho consistente, mostrando em volume, dizendo, olha, isso aqui mata. E a gente sabe que não mata, está 126 anos no mercado. Então isso que a gente precisa sair em defesa do presidente. O presidente precisa saber que tem fundamento científico de que a droga é segura desde que bem usada. Por isso ele fez, através do atual ministro da Saúde, esse protocolo e foi colocado com 76 referências bibliográficas. Então o presidente, ele vai pela ciência, ele não é cientista, mas alguém informou para ele, fundamentado, e eu estou dizendo aqui, que não há trabalhos mostrando que cloroquina mata mais. É a mesma coisa do digital, digoxina. Eu sou cardiologista, todo mundo dá bombinha de digoxina. Excelente remédio que está no mercado há mais de 250 anos. E o pessoal não. Por quê? Porque é barato e o laboratório não ganha mais dinheiro. Então o pessoal tenta execrar a droga. Então o senhor acha que tem um meio comercial nisso, doutor? Sem dúvida. Não tenho dúvida, Renato. Bom, são 7h46. Doutor Marcelo Santana também pode opinar sobre essa situação. Doutor Marcelo. Isso, com relação aos estudos que nós estamos debatendo aqui, com relação ao uso da hidroxicloroquina e a cloroquina para o tratamento do coronavírus, que é a questão principal mundial, geradora de uma grande polêmica no meio científico, no meio político, inclusive, a gente tem 5 meses de evolução de pandemia, de um vírus que já é conhecido desde a década de 50, porém é um vírus que sofreu algum tipo de mutação e está se apresentando de uma forma muito mais letal do que os coronavírus que já existiam na natureza e foram descobertos na década de 50. O questionamento que eu faço é, com 5 meses de pesquisa, a gente tem muita dificuldade científica, isso se você colocar para um pesquisador, de que a gente possa tomar decisões conclusivas. Mas abro mais uma vez. A gente tem que continuar em constante estudo para ver qual que será esse desfecho. Mas aí a pergunta que pode surgir é, e se esse tempo de estudo for tão longo que a gente não consegue, lá na frente a gente descobre que era uma droga efetiva e a gente não usou? Mas isso é uma loteria, a gente não sabe, pode acontecer tanto uma coisa quanto outra, né? Então, eu ainda defendo o uso de estudos mais encorpados para a gente tomar decisões mais seguras, já que a gente tem que levar em conta também que essa droga para casos leves foi liberado para o uso pelo Ministério da Saúde há poucos dias. E a gente sabe que o país tem uma taxa de cura superior a mais de 200 mil pessoas curadas, casos leves principalmente, e que não usaram cloroquina, nem hidroxicloroquina. Então, como que a gente pode bater o pé e afirmar com certeza que esse sucesso vai ser com relação ao uso da cloroquina e hidroxicloroquina? Ok, agora às 7h48, a gente tem algumas perguntas ainda, a gente pede para que os comentários sejam mais breves ainda, tá? Vamos à próxima pergunta, Reinaldo Ayala. Olha, eu gostaria de perguntar ao doutor Luiz Ovando. Doutor, por que o Conselho Federal de Medicina, a Associação Médica Brasileira optaram pelo uso da cloroquina, sendo que as associações de especialistas, epidemiologistas, intensivistas, pneumologistas, fisiologistas, imunologistas não aprovam? E faria ainda mais um adendo: ignorar o que diz a ciência e a Organização Mundial da Saúde seria uma atitude sensata, doutor? Reinaldo, a Jéssica está me cortando aqui, você está vendo? Eu estou vendo. Não, doutor. É que o nosso tempo é curto, senão a gente vai estender. Você faz pergunta longa, ela está me cortando aqui. O conhecimento do senhor é amplo também. Veja o seguinte, a questão, por exemplo, do Conselho Federal de Medicina, o Conselho Federal de Medicina tem um processo de consulta, CRM número 8 de 2020 e o parecer do Conselho número 4 de 2020. Então eles liberaram. Certo. Porque realmente não tinha, né? O Conselho Federal de Medicina representa a classe médica nacional
E depois de uma discussão naturalmente aprofundada, né, eles chegaram e falaram, não, vamos liberar porque na verdade não tem nada que possa dizer o contrário. Né? E você veja que tem alguns, eu digo sempre isso, e aí não é nenhuma prepotência, eu quero deixar claro para vocês podem estar me olhando aí, vocês veem, esse indivíduo aí já tem uma certa idade, né? E quando a gente tem uma certa idade, a gente passa a ser mais sensato, mais objetivo e tem um pouco de experiência, né? Então, na verdade, o que acontece é que quando você apresenta alguma coisa de forma um tanto quanto tétrica, como foi apresentada a hidroxicloroquina, indo contra a partidarização, né, no caso político, aí alguém que fica a favor e contra o presidente, gosta do presidente é a favor, não gosta do presidente é contra. Aí não tem fundamento científico isso, é mais emocional. Certo. Então, o que a gente tem, e aí você vai levantar, então a droga é uma droga excepcional. Eu quero deixar isso bem claro. Né? É uma droga segura. Agora, você não pode simplesmente, num paciente que tem uma série de eventos, de problemas, principalmente ela de metabolismo hepático, excreção renal, você dá em dose normal. Então, precisa da sensibilidade médica. Então, nós temos aí manifestações de cientistas brasileiros totalmente a favor. E temos manifestações de cientistas brasileiros contra. Então, aquilo que o Dr. Marcelo está dizendo, nós precisamos continuar estudando a droga. Né? A literatura, independente dessa partidarização, já em 2010, 2015, 2007, existe uma série de trabalhos mostrando que a droga é segura e que reduz, ela tem uma ação fundamental. Então, por isso, chegou a hora. E agora, o que eu faço? O pessoal não sabia o que fazer com a droga. Não conhecia, vamos dizer assim, as particularidades da droga, porque muito poucos usavam a droga, mas sabiam que ela era usada como antiviral. Então, por isso, né, a gente alerta aqui que tem uma partidarização, nós precisamos continuar estudando, mas nós não podemos simplesmente parar e dizer assim, não vou dar a droga. Não tem fundamento isso é crime. Se você sabe que a droga funciona e você não dá a droga, é crime. Agora, onde é que está a questão? É na fase inicial, na fase 1, na fase 2, né? Porque você fazendo isso, como disse o Dr. Marcelo, você evita que o vírus entre na célula, porque ele tem interferência nisso, e destrua a célula e desencadeia o processo inflamatório que mata. Essa é a questão. Olha, 7h52, nós temos 2 minutos ainda de programa, doutor Marcelo. Eu faria uma pergunta para o senhor. Não apoiar o isolamento social pode ser considerada como necropolítica de governo? Olha, a questão do isolamento social também bastante debatido. Num começo de pandemia foi importante, eu creio, aqui no estado, para o sucesso que a gente teve aqui. Não só isso, a gente tem uma densidade demográfica muito diferenciada e uma cultura também muito diferenciada com relação a estados com maior número de pessoas. Então, eu acredito que nós temos que ter um distanciamento social responsável, as pessoas na fila, respeitando limites mínimos, usando máscaras e principalmente com relação à higiene pessoal. Tá? Isso, para mim, é o fato decisivo. Você lavar as mãos constantemente, você usar máscara enquanto estiver em ambientes de aglomeração, porque cientificamente foi comprovado, se 2 pessoas estiverem com o uso da máscara, a gente reduz bastante a possibilidade de contágio. É um vírus que eu vou colocar sobrevive, mas essa palavra é muito controversa quando se fala de vírus, mas em gotículas. E então a gente tem que se manter vigilante sempre. Mas existe a questão também da gente adaptar o país a uma situação econômica. Então, tudo que a gente tem que ter é bom senso e responsabilidade para levar a vida todo dia. Todo mundo aqui é responsável por não permitir a propagação desse vírus. E eu só queria finalizar, como presidente de entidade médica, que é muito importante com relação ao estabelecimento da segurança da prescrição médica. Hoje nós temos um tópico que fala que a prescrição é de responsabilidade do médico. A gente não pode fugir disso porque essa é uma atribuição médica, mas eu creio que ainda os profissionais sentem muita insegurança para prescrever essa droga, porque se caso ocorrer algum evento negativo, esses médicos podem ser penalizados, apesar de que agora surgiu também
pelo Ministério da Saúde um protocolo agora na semana passada. Sim. Mas a gente precisa tornar isso ainda mais seguro para dar a segurança para os colegas poderem prescrever no caso os indicados com a consciência tranquila. Tá certo. Doutor Marcelo, finalizando também com o doutor Luiz Ovando. Bom, pensando nesse cenário atual de estarmos de fato sem um ministro, estamos com o ministro interino, né, da Saúde, o que esperar para os próximos dias? Como deve ser essa gestão da crise da pandemia? Deixar também um recado para todos os nossos ouvintes, os telespectadores, nessa pandemia, doutor. Jéssica, eu não tenho, assim, nenhum sentimento pessimista. Pelo contrário, conhecendo a evolução da virose, nós estamos numa fase já em que as pessoas, a maioria está contaminada. Então veja essa questão de 300 e poucos mil no Brasil e tal, isso aí é 5 vezes mais, né? É que o pessoal não foi testado, né? A maioria já pegou isso e aí vai começar a parar. Isso é 2 meses e meio, 3 meses, você consegue reter essa disseminação. Então vai começar a melhorar, felizmente, né? E a gente não tem que ficar nessa situação de medo pessimista. As pessoas, né? A televisão, ou seja, a mídia, né? Fez aí uma divulgação fúnebre, né? Colocando medo em todo mundo. E eu quero crer que daqui para frente, com ministro ou sem ministro, todas as diretrizes já foram estabelecidas, não tem nenhum problema, todo mundo sabe como é que é, máscara ou sem máscara. O que a gente tem que fazer é a nossa parte, como disse o doutor Marcelo, nós temos que cuidar, lavar a mão, passar o gel. Eu sempre que o pessoal, as pessoas que eu conheço, eu cumprimento, né? Não estou aqui divulgando para ninguém ficar cumprimentando, abraçando, dando beijinho, né? Não é essa a questão. Agora, eu vou lá e passo álcool gel depois, porque isso realmente contamina, né? Mas só vai parar a hora que todo mundo tiver contaminado, mais da metade da população. É bom que a gente diga isso. Ninguém consegue segurar vírus por mais proteção que você tenha, mais proteção que você coloque. Então aqui o meu muito obrigado a vocês todos, Reinaldo, Jéssica, toda a equipe, doutor Marcelo, que faz tempo que eu não via. Matei a saudade de vê-lo, conversar com ele, satisfação é muito grande. E aqui a todos os seus ouvintes, eu ia falar telespectadores, também. Mas não é, né? YouTube e Facebook, doutor. A todos os seus ouvintes pela oportunidade. Grande abraço. Obrigada, então. Hoje conversamos aqui no Bom Dia Mega Notícias com o doutor Marcelo Santana Silveira e também com o doutor Luiz Ovando. Agradecendo, estamos à disposição também. Obrigada a todos que acompanharam essa edição do Bom Dia Mega Notícias. E amanhã a gente volta, né, Reinaldo? Com certeza. Aproveite bastante o seu dia. A semana começa bem melhor com o seu pensamento positivo. Pelo Face tem promoção. Você acabou de ouvir Bom Dia Mega Notícias. Com os fatos do Brasil e do mundo.